Saudações! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Você sabia que Pappus deu entrevistas e fez uma autobiografia? Então, nós vamos trazer esse texto, eu vou botar a fonte aqui embaixo para vocês lerem a fonte original. Eu vou cortar, juntar as duas biografias para esse vídeo, para ele contar a própria história. Para ficar de forma coerente, senão ele fica falando muito tempo ali da parte do hospital. E nós vamos trazer nesse vídeo para combater informações de Wikipedia e ChatGPT e de alguns biógrafos da década de 60, 70 que cortaram muita parte da vida do Pappus e isso se tornou uma verdade sendo repetida para frente. E lógico, a gente sabe que o maior biógrafo do Dr. Gerard Ancos ainda hoje é o seu filho, que é o Dr. Philippe Ancos. E ainda assim apresento a vocês, nesse vídeo, Pappus por ele mesmo, em sua autobiografia. Quando comecei como externo no hospital, eu era um materialista fervoroso e a evolução de Darwin parecia me explicar tudo o inexplicável. Ensinei algumas ciências nas aulas noturnas e até escrevi nessa época um panfleto intitulado Hipóteses, onde o materialismo mais agudo compete com o pessimismo mais infantil. Fui apresentado a um centro para pesquisadores de mistérios ocultos. Considerava-os bons, esquisitos até, mas confinavam-me mais do que nunca em trabalhos de exteriorização social, fundando sociedades de direita e de esquerda e ilustrando grupos estranhos com a minha presença. Mas a minha entrada no mundo dos loucos. Interessei-me pelos antigos alquimistas e foi através dos seus livros que comecei meus estudos na Biblioteca Nacional, de onde durante 12 anos só saí para ir aos hospitais ou para a faculdade, ou para o quartel. Porque fui durante muito tempo soldado de segunda classe, não tendo podido pagar 1.500 francos ao Estado e ainda assim me vejo caminhando com folhas de palmeira nesse uniforme brilhante, nesse ambiente requintado de inteligências e artistas que Bolo de Mendes descreveu em sua Maison de la Vieille, ou seja, a Casa dos Velhos. Foi então que encontrei, nessa biblioteca, a chave perdida do tarô. Foi então que eu gaguejei as minhas primeiras letras hebraicas para traduzir o Sefer Yetzirah. E foi também nesse momento que eu percebi que os modernos não entendiam mais nada da antiga ciência e eu queria vingar os antigos por essa injustiça. Foi através disso que fui conduzido ao espiritismo científico. Nos cadáveres, no anfiteatro, verifiquei as tradições boêmias nas linhas das mãos dos falecidos e a sua relação com a idade da morte. Querendo entender o que os modernos poderiam saber sobre a magia, eu fui contratado então como externo e como substituto de estagiário aos serviços do Dr. Mesnet em Saint-Ouen. Depois com o Dr. Gilbert Ballet e depois em Louis, no Hospital de Caridade. Lá eu me tornei chefe do laboratório durante 6 anos, que com a medalha do hospital foi o meu bastão de marechal. Foi no laboratório de Louis que pude constatar e estudar frutuosamente a transferência hipnótica de um paciente para outro sujeito, que ainda hoje eu pratico sozinho. Foi ali que eu descobri a transferência por chapas magnéticas e pudemos fazer as primeiras verificações experimentais dos fatos de exteriorização e do encantamento. Foi ali finalmente que adquiri o hábito de substituir meus sentidos sujeitos ao erro pelo então controle fotográfico de raio-x, o que me permitiu refutar a opinião de quem nos vê como alucinadores, porque a chapa fotográfica é difícil de você alucinar.
Devo dizer-lhe que antes de receber o título de doutor, em 1893, lutei arduamente contra o materialismo e desenvolvi amplamente o martianismo e as sociedades daqueles a quem, na minha ignorância, antigamente eu chamava de loucos. Desde então, eu fui devolvido para mim mesmo. Atingi experimentalmente a certeza da continuidade da existência após a morte física e o trabalho do Dr. Camille Flammarion, M. de Rocas, e das sociedades modernas de experiências psíquicas e psicofisiognomia levará, na minha opinião, muitos dos seus membros às conclusões que eu cheguei há quase 15 anos. Escaparemos da fé imposta pelo clero, assim como escaparemos do cretinismo intelectual das afirmações materialistas de muitos franceses para retornar, através da experiência pessoal, a uma certeza da existência de seres invisíveis e da divina missão do Cristo, 100 vezes mais sólida que a mais dura fé cega. Mas é preciso dizer, em voz alta, que esses fatos da mediunidade e da magia ainda não são ciência, porque não podem ser reproduzidos apenas pela vontade humana, à parte os fatos da teurgia inacessíveis ao profano. As nossas sociedades, as nossas escolas, os nossos centros iniciáticos conduzem por vários caminhos a este templo de mistério, que, tal como os templos hindus, permite a entrada de estranhos em todo lado, exceto no santuário. Se somos impostores e loucos, como alguns afirmam, podemos ficar entregues às nossas loucuras e às nossas imposturas, pois é com os nossos próprios fundos que mantemos as nossas escolas. É melhor do que fazer política. Se, pelo contrário, somos servos obscuros de senhores que vivem entre o povo e que nos ensinam como seu exemplo a sofrer, a rezar, a morrer e perdoar, então cabe-nos obedecer e escolher o momento em que a certeza experimental e científica da imortalidade será necessária para suportar o martírio imposto pela anarquia e pelas invasões triunfantes. Revista L'Initiation, setembro de 1901, páginas 273, 276. E também, no artigo Como me tornei um místico, ele relata novamente a sua autobiografia. Em 1882, comecei meus estudos médicos e encontrei, na Escola de Paris, todas as cadeiras importantes ocupadas por materialistas ensinando as doutrinas que lhe eram caras sob a cor do evolucionismo. Tornei-me, portanto, um ardente evolucionista, compartilhando e propagando a fé materialista da melhor maneira que eu pude. Em suma, qualquer ascensão na série da evolução exige um sacrifício de uma ou mais frequentemente de duas forças superiores. A doutrina da evolução estava incompleta. Representa apenas um lado do fato e negligencia o outro. Ela atualiza a lei da luta pela vida, mas esquece a lei do sacrifício que domina todos os fenômenos. Possuído por essa ideia, que acabava de trazer à luz e que estava em meu coração, resolvi explorar o melhor que eu pudesse a minha descoberta e passei os dias na Biblioteca Nacional. Eu era externo do hospital, 1 ano de trabalho, 2 no máximo, teriam me permitido tornar-me estagiário e alcançar uma carreira médica talvez frutífera. Dediquei ao estudo das obras dos alquimistas, dos antigos grimórios mágicos e dos elementos da língua hebraica, esses anos que meus colegas passaram estudando as obras dos examinadores. E a partir desse momento, dediquei o meu futuro. Esta descoberta que eu acreditava ter feito, encontrei nas obras de Louis Lucas, depois nos textos herméticos e depois nas tradições indianas e na cabala hebraica. Foi estudando os livros herméticos que tive as primeiras revelações
sobre a existência de um princípio em ação no ser humano que tão facilmente dá conta de todos os fatos hipnóticos e espiritualistas. Sempre tive o perigoso hábito de só aceitar uma ideia depois de eu mesmo tê-la examinado e estudado em todos os seus aspectos. A princípio, eu era encantado com o ensino da escola. Aos poucos, fui tendo algumas dúvidas. No entanto, durante o incêndio no Hotel Dieu, vimos paralíticos cujas pernas estavam atrofiadas e cujos nervos já não existiam como órgãos recuperarem-se subitamente. Fui acusado de astúcia porque se supunha que um materialista que se tornasse místico só poderia ser um malandro ou um lunático. Assim dá para concluir que Pappus não cria a ordem martinista para criar uma academia maçônica. Ele não quer combater a sociedade teosófica, ele não quer combater a maçonaria, ele não quer combater o espiritismo de forma alguma, e se ele foi reativo, se ele é nos seus ideais, é sim contra o que a gente vai encontrar em todos os livros do Pappus, o materialismo. É para isso que tantas ordens se reuniram e atenderam o chamado de Pappus para se juntarem a ele. Ele também não colecionou ordens. As pessoas muitas vezes se ofereciam a ele, chegavam a ele para somarem forças, e no momento em que Pappus se afasta da sociedade teosófica, ele escreve de forma clara e deixa a todos saberem os motivos e o porquê que ele estava fazendo aquilo. Isso ocorre entre 1890 e 1891. A ordem martinista já estava fundada. As iniciações ocorriam desde 1884, segundo o próprio Dr. Gerardin Cosse Pappus afirma. Até aqui, vocês podem perceber que Pappus, em momento algum, cita que criou a ordem martinista ou que a busca da vida dele era lutar contra o orientalismo. Não. Até aqui vocês percebem que Pappus lutou contra o espiritismo ou contra sociedades africanas, pagãs, dita pelos europeus? Não. Pode-se perceber algum tom de ataque à maçonaria regular do Dr. Gerardin Cosse Pappus? Não. Então, fica uma grande questão. Onde que se criou o boato e foi passado para frente que o Dr. Gerardin Cosse criou a ordem martinista para combater o orientalismo da sociedade teosófica? E assim, o próprio Dr. Philippe Ancosse deixa claro também que o Dr. Gerardin Cosse fez a ordem martinista para combater o materialismo. Ele se uniu a diversos grupos espíritas da época, do início ao fim. Seu melhor amigo foi Camille Flammarion, e como nós percebemos nessa biografia, a todo momento é dito que ele sempre lutou contra o materialismo, e é isso que, se ele estivesse vivo hoje, ele estaria fazendo, não preocupado com querelas pequenas. O primeiro a se afastar da sociedade teosófica e denunciar os erros lá das cartas dos Mahatmas foi o Dr. Franz Hartmann, e depois vários outros presidentes da sociedade teosófica se afastaram. Isso não denigre a imagem tanto da Madame Blavatsky e muito menos coloca Pappus criando a ordem martinista de forma reativa como uma pessoa falsa que ficou dentro de uma organização por 3 anos para combater aquela organização. Dr. Gerardin Cosse Pappus, que era muito sincero e combatente ativo, brigava, impulsivo às vezes, ele jamais conseguiria, ao menos a gente olhando a personalidade dele, os biógrafos, seus amigos que relatam, ele não conseguiria ficar dentro de uma organização para combater e ser falso a esse ponto. Inclusive porque ele mesmo ficou só 3 anos. O secretário da Madame Blavatsky de verdade sempre foi o Dr. Franz Hartmann, que foi também doutor dela, amigo, médico pessoal dela, e cuidou dela quando ela esteve doente, quando ela precisou. E ela nunca gostou muito do Pappus, criava-se aquele clima ruim, como explicamos na biografia do Dr. Gerardin Cosse, na origem da ordem martinista, e tudo isso baseado em revistas, em fatos, em relatos, tudo documentado. O que não se tem documentada é essa afirmação dele criar uma ordem martinista
para combater outra organização. Esperando que novamente esse ponto tenha ficado claro, deixo vocês aqui, espero que tenham gostado de ver a ligação do Pappus com o espiritismo, que foi o pontapé inicial dele ali, o mesmerismo, o sonambulismo, a psiquiatria, a psicologia que estava em desenvolvimento na época. Então, acho que é uma coisa que ninguém trouxe no vídeo, e eu vou deixar disponível aqui abaixo o texto completo para vocês lerem no Círculo de Pappus da França, o Cercle de Papy, próprio círculo com vários biógrafos do Dr. Gerard Lacoste. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.